Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. Aleluia, Deus. Livro de Josué, capítulo 1. Peço agora 1 hora da sua atenção. Amém? Esse é o momento mais importante do culto. Porque quando nós estamos adorando ao Senhor, faz parte de um mandamento que o Senhor deixou, que precisávamos adorar em união com o próximo, entoarmos louvores a Ele. Porém, se eu não for mergulhado na palavra, se eu não for baseado na palavra, eu não sei nem o que é um louvor, o que é uma adoração. Eu não sei para que ofertar, eu não sei para que confessar a Jesus, eu não sei para que eu devo permanecer firme na igreja, se eu não for baseado na palavra. Como o pastor Joe disse aqui, a palavra, ela é o nosso manual de vida. Tudo que eu e que você precisa estar aqui dentro. Todos os assuntos, todas as áreas, todas as dificuldades, está aqui na palavra. Tudo o Senhor nos mostra, nos guia como fazer. Pastor, e porque muitas das vezes eu não consigo, eu não sei, porque falta a palavra. Quando eu sou baseado na palavra, eu não temo, eu não duvido, eu não desconfio, eu não retrocedo, eu não desisto, porque eu sei quem me chamou, para que Ele me chamou, qual vai ser o meu fim, o foco permanece nele. Mas quando eu não estou baseado na palavra, vem o vento forte, vem a chuva, vem a tempestade, eu sou levada, porque a minha casa, o meu templo, o meu eu, não foi firmado na rocha, mas sim na areia, na onde o vento passa e leva. Mas quando eu estou firmado na palavra, não tem nada que me derrote, não tem nada que me vence, eu fico inabalável, porque a minha fé está nele, a minha esperança está nele, a certeza da minha salvação está nele. Então este é o momento mais importante, é a palavra. Foi levantado um estudo que em média de 90% dos brasileiros passam 6 horas por dia no aparelho de celular. E as pessoas que são cristãs dizem, eu entendo a palavra, eu estudo a palavra, mas muitas das vezes o único momento que ouve a palavra é 1 hora de quinta, ou de terça, ou de domingo, ou na célula. E o restante do dia, 6 vezes 7, 42 horas, há outras coisas, há trabalho, há e-mail, há banco, há tantas coisas virtuais que tem no celular. Foi uma pesquisa que foi levantada. Você pode dizer, pastora, mas eu não fico essas 6 horas, tudo bem, mas foi uma pesquisa levantada entre os brasileiros. Você pode estar dentro desses 10% que não fica. Mas o que eu quero dizer com isso, que o que está faltando neste tempo é a palavra. Pessoas conhecem de ouvir falar, mas não de ela pegar e estudar. De ela pegar um caderninho e começar a ler e falar, Senhor, me entrega revelações. Eu quero ouvir mais de Ti, eu quero Te conhecer. Sabe por quê? O Senhor, Ele se revela a nós da maneira que quanto mais nós buscarmos, mais Ele vai se revelar. Nenhum de nós sabemos completamente tudo sobre Deus, porque Ele ainda não se revelou por completo a nós. Nós só conhecemos Ele em parte, e em parte nós o conhecemos. Mas um dia chegará o tempo que nós iremos conhecer Ele por completo, por inteiro, em nome de Jesus. Então que você venha se apegar à palavra dia após dia. Sem a palavra nós não somos nada. Por quê? Porque Ele é a própria palavra. O pastor já disse hoje aqui, Ele é o verbo vivo. Então sem a palavra nós ficamos perdidos, nós ficamos desconsolados, nós ficamos aborrecidos, estressados, angustiados. Mas quando nós temos nele, tudo que nós precisamos é suprido através dele, da palavra. Amém? Então em Josué capítulo 1, versículo 6, que é o tema dessa palavra, diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo. Perdão, foi esse versículo que eu disse? Versículo 9. Depois nós vamos subir para o versículo 6. Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode se assentar dando glória ao único que é digno.
Te adoramos, Deus. Não te mandei, esforça-te e tende bom ânimo. Não temas, não te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu estarei contigo por onde quer que eu for. Essa palavra aqui é uma palavra pela qual Deus está falando diretamente com Josué. Mas primeiro, para saber quem é Josué, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Vocês sabem que quando eu trago uma palavra, eu gosto de trazer a história dela, porque assim a pessoa fica fácil de conseguir compreender e entender não somente o texto, mas o contexto, o antes e o depois, os fatos, a realidade do que aconteceu. E Josué, ele foi o sucessor de Moisés, como todos nós sabemos. Moisés, ele foi o grande libertador do povo de Israel. Moisés, ele foi o melhor legislador que já houve. Moisés, ele já foi o melhor líder que já houve. Através da vida de Moisés aconteceu sinais e maravilhas. Moisés é aquele que escreveu as leis nas tábuas da lei, as leis que o próprio Deus entregou para ele. Então Moisés, durante 40 anos ali, que o Senhor libertou os escravos, Moisés caminhou durante 40 anos com o povo hebreu ali no deserto. E durante esses 40 anos, essas pessoas aprenderam com Moisés quem era o Deus de Israel. Ali no deserto, as pessoas sentiam fome e Moisés clamava e o Senhor enviou do céu o maná. O maná é o próprio pão que o Senhor enviou para o povo. Ontem eu ministrei na IAP Jardim Eliã, referente ao bálsamo de Gileade, e eu falei um pouquinho sobre a história, e eu trouxe essa passagem do deserto, e foi algo lindo que o Senhor me trouxe na hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes, se a gente for ministrar da segunda vez, achando que vai ser igual à primeira, não vai ser, porque para cada dia o Senhor tem um nível de unção a ser entregado. E o maná era feito pelo próprio Deus. Nós já comemos pão feito por padeiros, mas o maná que é referido na Bíblia foi feito pela própria mão do nosso Deus. Foi um pão enviado por Ele que durante 40 anos ali no deserto, o povo se alimentou daquele maná. Durante 40 anos as pessoas usaram a mesma roupa e o mesmo calçado. E sabe o que aconteceu? As roupas não se gastaram, os sapatos não se gastaram, não se rasgaram. Quem é esse que faz? É Deus. Ei, você já podia dar um glória a Deus por isso. Que eu não estou contando uma história fictícia, eu estou te contando algo que aconteceu, algo que é real. Você pode ter uma peça de roupa, um calçado. Se você usar durante um ano, todos os dias esse mesmo calçado, ele vai abrir. Ele vai furar, a roupa vai rasgar, vai ficar batida, vai ficar fina. Quando eu digo isso, as pessoas muitas das vezes lembram, é porque eu tenho muitas roupas, mas naquela época não. Durante 40 anos, a mesma roupa, o mesmo calçado aquelas pessoas usaram. E sabe o que aconteceu? Deus não permitiu que elas se desgastassem. Deus estava com ele, mostrando que era Deus o tempo todo. Durante 40 anos sustentando eles sentiam sede, Moisés batia na rocha e saía água para eles beberem. Eles eram saciados da sede, eles ficavam ali completamente cheios de água, cheios da palavra de Deus, cheios do maná. Eles não tinham o que reclamar. Quando nós olhamos na geografia bíblica, o território pelo qual eles andaram durante 40 anos no Egito, eles percorreram uma caminhada. Quando você for abrir no livro de História dos Hebreus, você pode ver lá que a caminhada que eles fizeram era um percurso próximo da onde eles iniciaram até onde eles terminaram. Porém, eles demoraram 40 anos, coisas que era para eles ser feito em 40 dias. Mas o Senhor permitiu que eles ficassem ali rodeando durante 40 anos para ver se eles aprenderiam quem era Deus. Para ver se eles largassem de vez a idolatria, porque eles adoravam outros deuses. O próprio Deus de Israel estava ali alimentando eles. E sabe o que aconteceu? Por um minuto que Moisés virou a face para Deus, foi orar, foi falar com o Senhor, o povo levantou um Deus, um altar ali para um Deus desconhecido. Levantou um bezerro, pediu para Arão fazer um bezerro, porque eles tinham a necessidade de adorar a um Deus. E Moisés, ele desce do monte com aquelas primeiras tábuas da lei, e ele fica enfurecido e ele quebra aquelas tábuas, aquelas leis, e diz: vocês estão vendo quem é Deus? Deus está se revelando a nós, e mesmo assim vocês estão querendo buscar outros deuses. Ei, muitas das vezes é assim nos nossos tempos de hoje. Pessoas sabem quem é o verdadeiro Deus, que não é um Deus de imagem, é um Deus vivo, um Deus que realiza sinais, um Deus que realiza milagres, um Deus
que ressuscita, um Deus que liberta, um Deus que cura. E mesmo assim procura adorar, a idolatrar outros deuses, outras pessoas. Todo ser humano tem dentro de si o desejo de adorar algo ou alguém. Todo ser humano tem essa necessidade. E aí que as pessoas recorrem a outros tipos de deuses. Quando eu digo idolatrar, não é somente sentido de religião. Sabe aquelas pessoas que idolatram o time de futebol? Aquelas pessoas que idolatram um famoso, um cantor, um tocador. Aquelas pessoas que é fã número 1. Isso é idolatria. Porque dentro dela já nasceu com a necessidade de adorar algo ou alguém. E aí ela se apega a alguém e passa a adorar isso. Quando na verdade precisamos adorar somente o Deus vivo. Ele diz em um dos seus 10 mandamentos: adorarás somente o Senhor teu Deus. Não fazeis imagens de escultura e tomar a ti como seu Deus. E as pessoas mesmo assim, caminhando ali com Moisés, queriam voltar para a escravidão do Egito. E chegou um tempo ali que muitas pessoas durante esses 40 anos foram morrendo. Os murmuradores ali que reclamavam, eles foram enterrados ali no próprio Egito. E no final dos dias de Moisés, quando ele faltava um mês para ele completar 120 anos, ele reúne ali o povo que andava com ele, como se fossem seus discípulos, por volta de 3 milhões de pessoas que caminhavam ali com ele. E ele diz para eles, começa a anunciar que o Senhor vai buscar ele, que ele vai encontrar os seus pais, que a hora de ele partir está chegando. E ali as pessoas começam a se emocionar, começam a chorar. E Moisés se afasta e Moisés também chora, porque durante 40 anos ele se apegou a essas pessoas. E ele chorou ali e ele deixa aquele legado de tudo que ele fez para um aprendiz dele, para um discípulo, para um sucessor, que é Josué. Porque de todas essas pessoas que iniciaram a caminhada durante 40 anos, ali caminhando com Moisés, apenas 2 pessoas sobreviveram, que era Josué e Caleb. Os outros eram pessoas que nasceram no deserto, não eram pessoas que entraram e saíram do deserto. Apenas Josué e Caleb permaneceram ali. E aí Moisés ele reúne eles e avisa e chama Eleazar e chama os sucessores e vai até o monte. E ele sobe ali e ele se despede de Josué, e ele sobe para aquele monte onde a Bíblia diz que ele foi sepultado, mas sabemos que não há registro do corpo de Moisés. Só iremos desvendar esse mistério quando chegarmos diante de Deus e perguntarmos, amém? É algo que não tem como falarmos, senão pode ser uma heresia. Mas de uma coisa eu sei, que ele foi levado ali naquele monte, no Monte Pisga para cima, e ele foi levado, e ali Josué, ele herdou aquele papel de ser o líder, aquele papel de ser o sucessor de Moisés. E aquela mesma unção que estava sobre Moisés, estava sobre Josué. E ali Josué, ele tinha uma tarefa de conduzir aquele povo. Qual que era a missão de Moisés durante esses 40 anos? Era entrar na terra prometida, era entrar em Canaã. E quando ele sobe nesse monte, como eu disse, Pisga, o Senhor coloca ele ali no mais alto topo do monte, onde dá para ele ver toda a Canaã, Gileade. Ele começa a ver ali do oriente ao ocidente, no norte. Ele vê todo o espaço. O Senhor fala: é essa terra aqui que eu prometi para você e para os seus descendentes. Só que você não irá entrar nela. Mas Josué sim. E ali aquela palavra do Senhor ele deixou para Moisés. E Moisés, como eu disse, faleceu. E Josué, ele tinha que assumir esse papel, que não era nada fácil, porque eles estavam ali já vendo a luz no fim do túnel de que Canaã estava próximo. E ali Deus fala com Josué nessa palavra. Vamos lá no capítulo 1, deixa aberta a sua Bíblia, de Josué. No versículo 1, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tens bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedidos. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então agora nós entendemos o contexto, por que o Senhor trouxe essa palavra para Josué. E Josué, depois de receber essa direção de Deus, ele ordena que os líderes israelitas separem comida para durante 3 dias. Eles estão ali no acampamento de Acácia e ele diz: reserva comida para 3 dias, porque nós vamos atravessar o Rio Jordão. Porque para a gente chegar até Canaã, precisamos passar por este rio. E ali ele manda 2 espias ir até lá, a cidade de Jericó, para olhar na parte de fora o que está acontecendo, como que está ali, para que assim eles possam atravessar o rio e chegar até lá. Por quê? Porque isso era algo que muitos povos tentavam fazer e invadir ali Jericó, para poder derrubar ali os heteus, os cananeus, tantos eus, tudo eus. E ali aquele povo lutava anos para conseguir isso. Então os guardas ficavam ali nos muros, preparados, olhando para se entrasse algum estranho. E Josué ali separou 2 espias e disse: ó, vai lá, vai rodear a terra para que a gente possa invadir na hora certa, no tempo certo. Precisamos estar atentos. E ele enviou esses 2 espias. E a Bíblia diz que quando esses 2 espias chegam até lá, a terra, eles entram escondidos pela beirada, pelos portões escondidos. Eles dão logo de cara em uma casa de uma mulher chamada Raabe. Quem aqui já fez casa de paz ou já teve casa de paz em casa, conhece essa história. Uma prostituta chamada Raabe, que o seu nome significa grande. Não sei se ela era grande de largura, se era grande de comprimento, mas o nome dela era grande. E ela era muito conhecida ali na sua cidade. E aqueles 2 espias chegam ali na casa dela. E eles perguntam como que está ali aquela cidade. E ela diz para ele: vocês sabem que se os soldados te encontrarem aqui, souberem que vocês estão aqui, vocês vão ser mortos. Aí eles: nós sabemos. E nisso pessoas viram eles entrando dentro da casa dela e contaram ali para o rei. E o rei manda os seus soldados ir até ela, mandaram uma mensagem para ela e diz: Raabe, você viu esses homens? Eles vieram à sua casa, não, onde eles estão? E elas disseram: sim, certamente ele passou aqui em casa, mas eles já foram embora, eles seguiram o destino dele, eles voltaram para lá. E assim os soldados foram em direção à procura desses 2 espias para ver se encontrava. E Raabe tinha escondido esses 2 espias em cima na casa dela, em algo que ela tinha escondido, como se fosse um porão. Porão é embaixo, um sótão, na parte de cima da casa dela. A Bíblia relata isso e ela sobe ali e ela fala com eles: vocês sabem que eu e a minha família estamos correndo risco de vida, porque nós estamos fazendo isso pelo nosso inimigo, protegemos vocês pelo nosso inimigo. E nós sabemos que o Deus de vocês é um Deus tenebroso, é um Deus que fez o mar abrir. Todos aqui têm medo deste Deus, porque é um Deus que fez o mar ficar seco e abrir. É um Deus que fez milagres e maravilha. E nós sabemos que o seu Deus, a palavra de Deus diz que ela declarou com a boca dela: o seu Deus é o Deus na terra e é o Deus do céu. Então o que está acontecendo? Raabe, ela estava ali no meio do povo do cananeus, que adoravam outros deuses.
mas ela já tinha ouvido falar de Deus, e ela mesmo declarou com a boca dela: eu sei que o seu Deus é um Deus do céu, e Ele é um Deus daqui da terra também. E eu te peço algo, que quando vocês entrarem aqui para destruir essa cidade, que você guarde eu, a minha casa, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, as minhas irmãs. A palavra do Senhor diz aqui em Josué, capítulo 2, narra essa história, para depois, se alguém quiser conferir. E ela pede ali que nós sejamos protegidos e guardados, para que nenhum mal chegue até a nossa casa, porque nós sabemos a força que o seu Deus tem. Por quê? Por que ela sabia disso? Porque o próprio rei ali dos cananeus, ele soube o que as pessoas estavam falando referente ao Deus de Israel. E ele fez algo ali para assombrar do próprio Deus. Ele criou uma imagem, ele pegou um bode ali. E esse bode, ele chamou ele de Yahvé, que significa Jeová. E ele disse: crucifiquem ele. Perdão, crucifiquem não, cortem, matem ele. Cortem a cabeça dele. Porque ele estava querendo dizer ali: nós não temos medo desse Deus de Israel. E ele cortou a cabeça desse bode, representando isso. É um dos motivos pelo qual o nosso Deus se enfureceu. Porque não existe nenhum Deus contra o nosso Deus. Não existe nenhum Deus a não ser o nosso Deus. E ali eles fizeram isso. Então Raabe, ela conhecia muito bem ali o rei e os soldados. Como eu disse, ela era uma mulher muito conhecida, muito influenciadora naquela época. E ela disse isso para eles: eu sei que o seu Deus é tenebroso, Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra. Então eu te peço que você guarde a minha casa, já que eu guardei vocês aqui. E eles disseram: ok, vamos fazer uma aliança. Então quando nós invadirmos aqui essa cidade, você coloca um fio de escarlate na sua janela, na sua casa, uma corda vermelha, um lençol vermelho, algo vermelho que você tiver, identificando que é aqui a sua casa. E assim vamos passar para os nossos súbitos sobre a sua casa, sobre isso, sobre essa aliança que nós fizemos com vocês. E se nós não cumprirmos com essa aliança, que nós sejamos mortos no lugar de vocês. E ali eles fizeram essa aliança com Raabe. E ali eles passaram isso para Josué. Josué passou isso para os sucessores dele, passou ali para Eleazar e disse: quando nós entrarmos naquela terra e tomarmos aquela terra, destruirmos, haverá uma casa ali que ela não será destruída. E a cidade ali de Jericó, os muros de Jericó, eles eram, se você for pesquisar nos livros de história, eu deveria ter pegado uma imagem para colocar aqui. Eu gosto de trabalhar bastante com imagem, porque através da imagem fica gravado na nossa mente. E ali era um muro cercado, muralha, na verdade, um muro. Quando nós falamos de muro, você imagina um muro da sua casa. Você imagina ali um muro de 2 metros, um muro de 3 metros. Só que os muros ali da cidade de Jericó, eles tinham 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Sabe o que é 9 metros? Pastor, aqui tem quantos metros? 5? 4,5, 5, né? 5 metros, era 9 metros de altura, então é quase o dobro disso aqui. Só que a espessura era de 6 metros. Era quase esse púlpito. A largura do púlpito era a espessura. Em cima dessas muralhas passava ali os cavalos, com os cavaleiros ali em cima, com as carruagens naquela época, passavam em cima de tão largas que era esses muros, essas muralhas. E era como se fosse pontes, tinha umas marcas assim. E a casa de Raabe ficava ali debaixo. Como ela era uma prostituta, provavelmente uma pessoa que optou de levar essa vida como uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Provavelmente devia ser uma família que passava necessidade. E assim como aqui nós conhecemos pessoas que fazem casas debaixo da ponte, assim era a casa de Raabe. A Bíblia diz que era no meio das muralhas. Aleluia. Som. Aleluia. E ali a casa de Raabe ficava ali no meio daqueles muros de Jericó. Então eles passaram isso, que essa aliança, ela foi feita. E aí Josué, ele prepara o povo e fala: agora nós precisamos atravessar este rio. E só que tinha um problema. Naquela época que eles estavam ali parados naquele acampamento para atravessar o rio, era uma época de colheita. E a época de colheita era uma época chuvosa, onde o rio ficava alto, onde o rio ficava grande. Aqui no capítulo 2, desce um pouquinho aí para mim, Dani. Capítulo 2.
capítulo 3. E aqui, quando Josué ele fala para o pessoal, para o povo, vamos se levantar e atravessar para o outro lado. Quando eles estão indo de frente para este rio, eles veem que a água está alta, que o mar ele está grande, não é um rio baixinho, não é uma lagoa que dá para nadar, que é perto, ou um rio que é baixo e dá para ir andando, não. E ali Josué ele não tinha nenhum barco que fosse capaz de comportar aquelas 3 milhões de pessoas para atravessar ali para o outro lado. E ele se depara diante desse rio. E em todo tempo eu creio que ele se lembrava que o que Deus havia dito para ele: não te espante, tem de bom ânimo, esforça-te, eu fui com Moisés e eu serei contigo. E aquele momento ali, de frente para o mar, de frente para o rio, aí no capítulo 3, vamos ler aqui. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim dos 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levavam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós a ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos cheguei a ela, para que sabais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Aqui ele estava dizendo: quando os sacerdotes e os levitas pegarem a arca, pegarem o tabernáculo e começarem a caminhar, se levantarem de madrugada, é o horário que vocês vão olhar, vão se levantar e vão seguir eles. Ali foi aquele mandado, aquela ordem, e assim fizeram. Os sacerdotes se levantaram, levando a oração, a vigilância, ali proclamando. Os levitas, eles levaram a arca, e ele disse aqui: mas permaneça 1.000 metros de distância da arca. Não ouse tocar na arca, se você não quiser ser fulminado. E ali eles fizeram, eles levantaram, e eles foram até diante daquele rio. E um pouco mais abaixo aqui, se a gente for ler, é algo muito, muito longo. E quando eles chegaram ali naquele rio, que eles viram o tamanho daquele mar, daquelas águas agitadas ali, quando os sacerdotes eles pisaram na água juntamente com os levitas, naquele momento o mar ele começou a se abrir novamente. Pela segunda vez um milagre aconteceu, e eles começaram a ver aquele rio Jordão se abaixar, e eles viram que eles puderam pisar ali em seco, e os sacerdotes eles foram na frente, e eles pararam no meio esperando todas as pessoas passar. E assim que ele saiu, a palavra de Deus diz que o rio se fechou novamente. Assim como aconteceu com Moisés, a mesma unção, a mesma capacitação estava sobre a vida de Josué. E ali quando eles passaram por este rio, imagina, eu não estou falando de 300 pessoas, que é o que tem mais ou menos aqui na igreja, quando está cheia a igreja, aleluia. E aí é 3 milhões de pessoas, por volta de 3 milhões de pessoas que atravessaram. Então os cananeus ficaram sabendo o que aquele povo tinha feito, e eles começaram a temer, começaram a medo, porque eles sabiam que aquela tropa estava chegando, que aquela tropa estava perto. E quando eles saíram ali daquele rio, Josué ele pegou 12 pedras ali do Jordão, e ele construiu ali um altar. E aquele altar ele disse: vamos agradecer ao Senhor, que esse altar vai servir de exemplo para as pessoas saberem que o nosso Deus, que foi com Moisés, foi conosco também, nos fez atravessar o rio em terra seca, em chão seco, e nós estamos aqui. E ali ele construiu aquele altar e deixou ali como exemplo aquelas 12 pedras que foi retirada ali do Jordão. E ali ele estava se preparando para chegar mais próximo ali de Jericó. E a palavra de Deus diz que Josué, ele estava andando quando de repente ele viu um homem. Um homem apareceu na sua frente como se fosse um soldado. E ali Josué, eu creio que ele já se preparou, ele olhando ali em volta daquelas muralhas de Jericó, analisando como que eles iam fazer, olhando para tudo aquilo. E ao mesmo tempo eu acredito que ele sentia medo, que ele duvidava, porque imagine só ele parado ali diante daquelas muralhas, e em cima um monte de soldado com arma, soldados ali preparados, se alguém se invadisse ali. E ali Josué está passando, e ao mesmo tempo eu creio que ele tinha medo, ao mesmo tempo ele tinha certeza do Deus que estava com ele.
Só que todas as vezes que nós temos muita certeza em algo, nós precisamos saber distinguir quando é uma certeza em que Deus vai fazer ou uma certeza que nós vamos fazer. E naquele momento ali apareceu esse soldado diante dele. E Josué, ele diz: quem é você? Você é um soldado que está conosco ou é um soldado inimigo? E ele diz assim: eu sou o príncipe, eu sou o soldado, eu sou o príncipe do rei, do Senhor Deus. Perdão, Jesus não, do Senhor Deus. E ali ele se prostra nos pés daquele anjo que a palavra do Senhor diz e o adora. Mas eu creio que aquele anjo ali era o próprio Deus, é a teofania. O que é teofania? É todas as vezes que Deus se manifestava na terra através de um anjo. Por quê? Porque aquele anjo diz: tire as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa tirava a sandália dos pés, assim como mandou Moisés fazer, era para entender que não era pelas sandálias dele, não era pelas forças dele, mas pela força de Deus que ele iria fazer. E todas as vezes que é dita na Bíblia referente a anjo, em nenhum momento devemos adorar a anjo. Uma vez que for adorar a anjo, ele disse: se levanta, adorará somente ao Senhor teu Deus, porque eu sou criatura como você. Então por isso que eu, ao examinar as escrituras, creio que era o próprio Deus ali naquele lugar, a teofania de Deus, Deus presente. Porque ao momento que Josué se encurvou diante dele, ele não mandou Josué se levantar, porque era o próprio Deus dizendo: ei Josué, se por algum momento o orgulho subiu no teu coração, se por algum momento você pensou que você iria fazer, tire a sandália dos seus pés, porque é eu que vou fazer. E a palavra do Senhor diz que assim Josué fez, tirou a sandália dos pés. E ali ele disse para o povo: o Senhor me deu uma ordem, uma estratégia, e nós vamos durante 7 dias cercar esses muros, essa cidade de Jericó. Vamos tocar trombetas, que é o shofar, vamos adorar ao Senhor, vamos profetizar. E ali passou o primeiro dia, aquele povo ali de frente daquelas muralhas, foi o que eu disse, em cima ali os soldados, as pessoas revestidas com armaduras, com armas de grande porte do rei, e olhando para baixo, vendo aquelas pessoas que acabou de sair do Egito, fedida, 40 anos com a mesma roupa, aquelas pessoas que nasceram ali, naquele lugar do deserto, com apenas umas faquinhas na mão, outros com algumas trombetas. Acho que eles pensaram: o que esse povo quer aqui? O que essa multidão quer? E eu acredito que a maioria era crianças e adolescentes, porque, como eu disse, a palavra do Senhor diz que apenas Josué e Caleb sobreviveu daqueles que entrou. Apenas esses 3 milhões é o que? É os filhos daqueles que começou. Então em 40 anos foram nascendo crianças, adolescentes. Então estavam ali diante daquelas muralhas. E ali se passou o primeiro dia, e eles cercaram aqueles muros, aquela cidade de Jericó, aonde tinha aquele muro alto, como que eu disse, de 9 metros de altura, por 6 de espessura, na onde era esse primeiro muro, e dentro tinha um outro muro, era 2 muros, porque era bem revestida, porque por diversos anos, pessoas tentaram invadir para tomar posse daquela terra. Foram muitos e muitos anos as pessoas tentando invadir a cidade ali de Jericó. Os arqueólogos e historiadores falam que tem por volta de 7 a 8 mil anos de existência. Porém, de Adão para cá, da criação para cá, não chegamos a 7 mil anos. Ou seja, isso daí é uma discussão em que os arqueólogos e historiadores têm que fazer. Porém, era uma cidade muito antiga. Era um monumento muito antigo, muito reforçado, porque sabia que pessoas iam tentar invadir. Então pessoas tentavam escavar por debaixo, em volta dessa cidade, para conseguir fazer um túnel. Mas quando elas iam passar, elas viam que não tinha fim aquelas muralhas, porque era algo muito firme, algo impossível de ser derrubado, algo impossível de cair, algo impossível de ser ultrapassado. E ali eles dão aquelas voltas ali, em volta dessa cidade, na onde, pelos historiadores, diz que tinha por volta de 18 quilômetros de comprimento, mais 18 quilômetros fechando, ao total mais de 36 quilômetros rodando. Então aquelas pessoas precisavam rodar em volta dessa cidade, e eles rodavam ali declarando, louvando, exaltando ao Senhor. E assim foi o primeiro dia, e a palavra de Deus diz que eles voltavam ali na onde eles estavam, para descansar, para seus aposentos. E quando nós formos calcular toda essa quilometragem que eles andavam, são mais de 300 quilômetros rodados. Essas pessoas, para elas conseguirem rodar durante isso, elas precisavam levar de 6 a 8 horas em um dia, para conseguir percorrer toda essa cidade. Ei, sabe que nós aprendemos com isso?
que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas vezes o Senhor nos pede algo simples e não somos capazes de fazer? E eu lendo essa história, imagino se fosse no dia de hoje, Josué iria sozinho. Duvido que essas pessoas iriam caminhar, andar tudo isso debaixo do sol. E ali a palavra do Senhor diz que o maná se encerrou, não tinha mais maná que descia do céu. Ou seja, eles precisavam se alimentar, eles precisavam beber água, não sei como que eles faziam. Mas ali eles acreditavam que o Deus de Moisés era o Deus de Josué que estava ali guiando eles. Eles não sabiam, mas eles falavam, eu não sei para onde eu vou, mas eu estou cumprindo o propósito. Foi-me dado uma ordem e eu estou fazendo. É melhor o fim de todas as coisas do que o começo. E aí eles começam a cercar e eles voltam, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, e chega assim o sétimo dia. Chega o dia mais esperado, chega o dia ali que todos esperavam para ver o que iria acontecer. E ali no sétimo dia, Deus diz para Josué, e Josué diz para o seu povo, nós iremos somente hoje, nesse dia, dar 7 voltas, batendo os pés e gritando. 7 voltas apenas em um dia. E aí eu te digo como que é possível. 8 horas por dia essas pessoas levavam. Como que elas iriam fazer 7 voltas em apenas um dia? Eu acredito que aquele grupo mais ou menos de 3 milhões de pessoas foram divididos em 7 grupos, aonde eles davam a mão, porque a palavra de Deus diz que eles cercaram a cidade de Jerusalém, de Jericó. E aí eles daram a mão e eles ficavam 7 para cá, 7 para lá, 7 para cá. E assim eles faziam um cercado em volta daquela cidade até completar as 7 voltas. E ali eles iam marchando, marchando e gritando, marchando e gritando. E aí no som daquela voz começou a ecoar algo diferente, algo estranho com as batidas dos pés. Como eu disse, aquelas terras ali, provavelmente embaixo, eram terras que foram cavadas para conseguir ultrapassar. Então conforme eles iam pisando, aquilo ali ia ficando fofo, aquelas barreiras ali. E vocês já ouviram falar que o grito ele tem o poder? Quantos aqui já não viram aquela experiência que as pessoas fazem gritando e uma taça de cristal ela quebra? Então quem tirar 3 milhões de vozes gritando ao mesmo tempo? Quando você escuta um estádio de futebol, as vozes gritando é alta, um show, aquele eco, aquela voz. Imagine 3 milhões de pessoas gritando junto. E batendo os pés ali, gritando e batendo os pés. Então, como eu disse, poderia amolecer, poderia estremecer. Só que a palavra do Senhor não diz que as muralhas caíram. Por quê? Porque quando eu falo cair, a muralha cai para frente ou cai para trás. Se ela caísse para frente, ela ia matar o povo. Se ela caísse para trás, ela ia destruir a cidade. Ia destruir uma casa ali, quem lembra? A casa de Raabe. Se a muralha caísse para trás, a casa de Raabe seria destruída. E uma aliança eles fizeram com ela de que a casa dela não poderia ser destruída. E aí naquele momento eles começam a tocar o chofar, começam a gritar, começam a bater os pés. E eu creio que o nosso próprio Deus lá do céu disse, ei, vocês já fizeram a sua parte, agora deixa comigo. Ele pega as próprias mãos dele. É cercada, né? Ele pega as mãos dele e fala, peraí, deixa eu deixar um espacinho aqui que é entre a casa de Raabe, porque essa casa aqui, meus filhos fizeram uma aliança e a casa dela não pode ser demolida. E ele fez assim, ó. E a palavra do Senhor diz que as muralhas ruíram. Sabe o que é isso? As muralhas entraram para baixo, elas caíram. Sabe quando as pessoas vão demolir um edifício que não foi fundado ali certo? Eles colocam bomba nos pontos estratégicos daquela construção. E aí quando eles apertam as bombas, aquele prédio é demolido. Porém não existia bomba naquela época. Isso é algo que o nosso próprio Deus fez. Ele tinha o poder nas mãos dele. E ele fez com que aquelas muralhas cedessem, com que aquelas muralhas caíssem. E ali a casa de Raabe permaneceu intacta. Nem Raabe, nem os pais, nem os irmãos foram tocados. Pastor, o que você quer dizer com essa palavra? Eu iniciei dizendo que o Senhor disse para ele ser forte e corajoso. Quantas vezes o Senhor não fala isso para mim e para você? Permaneça firme, tenha de bom ânimo, não desista. E aí o Senhor nos coloca diante de algumas circunstâncias, de algumas situações, que às vezes é um pouco difícil de lidar.
E a primeira coisa que a gente faz é abandonar aquilo que foi nos dado. Abandonar aquilo que foi confiado em nossas mãos para fazermos. Ei, se Josué tivesse aqui tido medo, ele não teria conseguido. Ele não teria ido avante, ido à frente. Se ele não tivesse ali acreditado que foi Deus que mandou. Quantas vezes Deus nos manda fazer algo e não fazemos? Como assim, pastor? É claro, a palavra dele nos manda tantas coisas e nós não fazemos. É tantos mandamentos, é tantos ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá e não fazemos. Os 10 mandamentos é algo que ele não foi anulado. Tem pessoas que falam, Jesus disse, os principais, amar a Deus, se resume, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se resume, porém não foi anulado. Por quê? Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu cumpro os 10 mandamentos fácil. Agora, se eu não amo a Deus, não tem como eu cumprir os mandamentos. Por isso que Jesus disse, se resume, mas o não adulterarás, não pecarás, não fornicarás, não fazer imagens de escultura, não matarás, não roubarás, continua sendo o mandamento do Senhor. Ei, João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas está no mundo, é mentiroso, e o amor do Pai não está nele. Ei, é algo muito sério. Como eu digo que eu amo a Deus se eu não cumpro os mandamentos dele, se eu não guardo a palavra, se eu não obedeço? A Bíblia nos chama de mentiroso. E diz algo mais forte ainda, que o amor do Pai não está nesse que faz isso. Ei, vale mais a pena obedecer, vale mais a pena ficar com a palavra. Sabe por quê? Porque em breve Jesus virá. E Ele vai buscar a sua igreja, vai me buscar, vai te buscar. Mas não vai buscar aqueles que estiver preparado, aqueles que persistiram, aqueles que não desanimaram, aqueles que não retrocederam. Sabe por quê? Vale mais um dia no centro da presença do Senhor do que 1000 anos fora dela. Então eu não sei em algum momento da sua vida no que você parou, ou em quem você parou, em qual momento, em qual circunstância, no que você tem medo, no que você duvida. Mas saiba que o Senhor é a tua força, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Nunca saberemos o quão fortes somos enquanto a força não for a nossa única escolha. Não queira deixar a sua força ser a sua única escolha. Porque é uma pessoa que chega diante de uma circunstância onde ela diz, apenas a força me resta. Se eu não tiver força, não tem como eu conseguir. Se eu não tiver força, como que eu vou continuar? Como eu vou ir diante? E Deus, Ele diz que Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O que mais você quer? Você quer uma cura? Ele é o nosso médico. Ele é o próprio bálsamo de Gileade. Ele é aquele que nos liberta. Ai, pastora, mas eu tenho sofrido aflições. Ninguém sabe o que eu sofro. Ninguém sabe o que eu passo. Jesus sabe, Ele já veio nessa terra. Ele já passou e Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo, Ele venceu. E Ele diz que nós vamos vencer também. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ei, a minha força e a sua força tem que estar nele. Sabe, esse mesmo Deus que eu contei desses fatos históricos, reais que aconteceram, de coisas que ele fez com o povo ali no deserto, dessas muralhas que Ele fez cair por terra. É o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus da minha vida, o Deus da sua vida. Esse Deus que não deixa o seu povo padecer. Quando eles andavam ali nesse deserto durante 40 anos, de dia fazia muito sol, e o Senhor colocava ali uma nuvem para caminhar com eles, para ir acompanhando eles, para eles não se queimar com o sol do deserto durante 40 anos. E quando chegava a noite, imagine o frio que era no deserto, Deus mandava uma coluna de fogo. Isso era algo que acontecia. E esse mesmo Deus que fez esses milagres, essas maravilhas, é o Deus de hoje. É o mesmo Deus de Gênesis e Apocalipse. É o mesmo Deus de 7.000 anos atrás. Ele está aqui em nossas vidas. Então eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei quais são as muralhas da sua vida que tem te impedido a chegar à terra prometida. Ei, do lado da terra prometida, ela mana leite, ela mana mel. Ela tem coisas boas, ela tem riqueza, não tem dor. Mas muitas das vezes, pessoas colocam muralhas em nossa frente.
Muralha que nós não conseguimos derrubar. Muralha muitas das vezes que nós criamos. Barreira que nós criamos. E aí é o momento que chega a hora de falar: Deus, o que eu podia fazer com as minhas forças eu já fiz. Agora é a hora do Senhor derrubar essas muralhas. Ei, qualquer muralha que estiver cercando a tua vida hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área profissional, seja na tua mente, seja no teu coração. Hoje o Senhor vai derrubar essas muralhas em nome de Jesus, porque não há muralhas que ficarão de pé diante do Senhor nosso Deus. Vamos adorar a Ele, aleluia. Não há muralhas que vão permanecer na minha frente, na tua frente. Este Deus é o mesmo hoje e antes. Ei, não faça como esse povo murmurador, que olhava ali para o deserto, para o Egito, e sentia saudade. Queria viver aquilo ali que eles viviam, aquela escravidão. O Senhor já te libertou uma vez. Seja livre de uma vez por todas. Ele já te libertou, Ele já me libertou. Ele nos tirou ali do mundo de trevas e nos transportou para a sua gloriosa luz. Queira andar na luz. Jesus, Ele está à porta, Ele nos chama. Ele diz: filho, eu sou a tua força. Quando você está cansado, desanimado, eu te aperfeiçoo. A minha força te aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu queria nessa noite convidar pessoas que se afastou da presença do Senhor. Não importa qual motivo, qual muralha que apareceu na sua frente e criou uma barreira entre você e a presença de Deus. Mas hoje é noite que o Senhor quer derrubar essas barreiras. Hoje é noite de renovar a sua aliança, de dizer: Senhor, que o Senhor venha a ser o meu Deus em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos, na alegria e na tristeza. Se tem alguém aqui hoje que deseja voltar para os braços do Senhor, eu te convido. Essa é a sua oportunidade. Vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja hoje confessar, eu te convido a se entregar a Ele, para que Ele possa escrever uma nova história para a sua vida. Deixar de lado uma história de vergonha, de humilhação, uma história de dor, uma história de sofrimento, para trazer uma história de paz, de abundância, de alegria verdadeira, que não é algo passageiro, é até a eternidade. Se tem alguém aqui que deseja confessar a Jesus ou renovar a sua aliança com Deus, eu te convido a vir até aqui à frente que eu quero orar por você.